Fala galera, nesse vídeo aqui a gente vai estar conversando sobre uma coisa que lamentavelmente nem todos os traders já escutaram sobre, que é que você deve planejar os seus dias de perda. Meu nome é Lucas Barbosa e eu sou trader aqui na Expro. Pessoal, se vocês vêm acompanhando o canal e tá gostando desses conteúdos, não se esquece de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Bora lá pro tema do vídeo. É isso mesmo que você escutou, você deve planejar o seu dia de perda. E aí agora metade da galera que tá assistindo tá tipo, mano, agora o Lucas ficou doido. Que de dica é essa que o maluco... Não, vamos numa vibe mais família. Carambolas, mas que dica é essa? Você tá querendo me dar? Você tá falando pra eu planejar um dia de perda? Tá maluco? Bom, é exatamente isso que eu tô falando. Inevitavelmente você vai ter dias de perdas. E isso a gente consegue fazer uma analogia para qualquer outro tipo de negócio. Se você pensar, por exemplo, um projeto de distribuição, de saneamento, por exemplo, uma empresa de saneamento que distribui água, coleta esgoto aí na sua cidade, todo o projeto, a construção de todo esse sistema é levado em consideração perdas que ele pode ter no sistema. Seja lá qual for o motivo, seja por gato, às vezes a pessoa consegue ali uma fonte de retirar aquela água de forma ilegal e ali há uma perda de água tratada que a empresa está gastando com aqueles custos, é uma perda que representa ali, seja por algum defeito que deu no meio do caminho, tubulação que deu problema, vazamento de água. O mesmo acontece com a empresa que distribui a energia elétrica, por exemplo, você tem o mesmo problema do gato, a alteração no relógio, o pessoal roubando fio, você tem perdas envolvidas no negócio, assim como qualquer outro negócio. Você abriu uma empresa, seja um restaurante, seja uma empresa de qualquer ramo que você tiver se estabelecendo, a ideia é que você deve ter no mínimo ali um capital de giro, por exemplo. E para que serve esse capital de giro? É justamente considerando os problemas que você vai ter, seja porque a sua loja vai passar um período ali em que o tipo de produto que você vende durante um período não é interessante para o público e você fica um tempo sem vender, você tem perdas ali, perda de produto, se for perecível você tem que jogar fora, restaurante você tem desperdício, tem muitas perdas também, ao final do dia você joga muita comida fora, às vezes você pode estar doando. A ideia aqui é que uma hora ou outra, seja lá o que você estiver fazendo, você vai entrar num cenário de perda. E a ideia aqui é o quê? Eu já sei que eu vou ter dias de perda, assim em qualquer negócio que eu estiver tocando, assim como no mercado financeiro. Você vai ter dia de perda, muito porque nenhum operacional, por melhor que seja a sua estratégia, ela é 100% de acerto. Vai ter um dia que seja porque você saiu da estratégia, você está com um problema emocional, aconteça alguma coisa naquele dia que faz com que você tenha uma perda ali. Por maior que seja o seu track record, já estou há 2 semanas sem tomar stop nenhum, pode saber que hora ou outra o stop ele vem. Então a ideia é você considerar, bom, a gente já sabe da existência dele, então para isso a gente tem que planejar como é que vão ser esses dias. Bom, mas parece uma dica meio maluca, eu não vou planejar como é que eu vou perder dinheiro no mercado, não parece fazer muito sentido. Na verdade é um cenário justamente que você não espera muito, inclusive não olhar para esses dias, não olhar para as suas perdas e não conhecer o limite delas e até onde você está indo, até onde você pode perder, como você está se expondo, é o que faz com que a maioria dos traders se mantenham no negativo no longo prazo. É aquele caso em que você já deve conhecer alguém que tem esse tipo de comportamento, o cara tem um cartão de crédito ali com um limite disponível para ele não tem o menor tipo de educação financeira e ele gasta o cartão de crédito dele até o final, todos os meses, compra sapato, roupa, mochila, seja lá o que for, ele estoura o cartão e muitas das vezes ele nem olha o saldo, não vê a progressão desse saldo negativo que está se acumulando na sua conta, porque ele não quer enxergar, ninguém quer ver esse dinheiro saindo, ninguém quer sentir essa perda, muito porque isso aqui é dolorido, você não quer ver que você tem uma dívida alta ali se acumulando ao longo do tempo e no final das contas você sabe que o cenário ele é bem simples. No final das contas você vai acumulando esses cartões, você vai ficar com o nome sujo na praça, você vai ficar devendo para o banco, você vai perder limite, vai ficar com o nome sujo e o mesmo acontece aqui no mercado. Se você não dá devida atenção para suas perdas, elas vão se acumular
acumular, ou até mesmo, por mais que ela aconteça uma hora ou outra, vai acontecer um processo de bola de neve em que você não está olhando para isso, não está controlando o seu risco, quase que de forma invisível você está boicotando todo o seu saldo positivo, porque você não espera por aquele cenário. A gente não entra no mercado considerando, assim, procurando uma perda, mas elas vão acontecer. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer muito bem e planejar esse dia. Planejar como? Olha, isso aqui não passa muito de um plano de trade muito bem feito, mas a ideia que eu estou propondo aqui nesse vídeo é olhar para esses dias de perda. Então a gente tem que saber o quanto que a gente vai estar disposto a entregar no mercado. Sempre que você entra numa operação, você aceitou tomar um risco ali, e se você pendurou um stop, acredito que sim, você tem um limite financeiro ali que é até onde você aceita perder. Seja porque você controla os seus stops ali de forma técnica, então você vai estar controlando isso sempre no final das contas financeiramente, porque você vai estar variando os contratos, número de pontos, número de operação, até quanto você vai se expor e o quanto você está disposto a perder. Esse é um dos pontos primários que você deve observar dentro de um plano de trade, por exemplo. Olha, no dia eu aceito perder tantos reais, ou então se você tem um setup, eu aceito tomar 2 stops seguidos, eu aceito tomar tantos pontos em tal ativo. Isso aqui você deve conhecer muito bem seus limites. E isso aqui pode parecer muito básico, mas por mais simples que seja, justamente por não dar atenção a esses dias e para estratégias que têm uma taxa de acerto muito alta, você tende a negligenciar isso aqui e atropelar todos esses limites que você mesmo estabeleceu. Então você tem que saber esses limites e você tem que saber também, bom, tudo bem, eu sei que eu arrisco tanto por dia, se eu bater nesse limite, se eu tomar 2 stops, isso aqui vai representar um X financeiro. Quanto tempo você vai demorar, então, para estar recuperando essa sua perda? Eu aceito tomar até R$500 de perda dentro de um dia. Quanto que representa um dia de ganho para você? Seja se você tiver um ganho variável, porque você tem uma estratégia que aproveita a tendência, por exemplo, você pega trades longos, às vezes uma entrada já paga todo esse dia de perda que você teve anterior, às vezes você tem uma estratégia mais curta, um scalp, você precisa de alguns 1, 2, 3 trades para estar tapando o buraco do dia anterior, você tem que ter ciência de quanto tempo você demora para estar voltando num 0 a 0 ali. Isso é importante porque quanto mais você perde, maior é a sua exposição se você mantém o tamanho da sua mão. Então você tem que estar atento ao valor da sua perda e quanto tempo você vai demorar para estar recuperando isso. Em 2 dias, em 1 dia, ou então em um trade apenas eu já consigo, se você tem uma estratégia em que você pega alvos longos, então em um trade às vezes você consegue recuperar essa perda. É interessante você ter ciência disso, que é o que vai te dar também certa tranquilidade de encerrar aquele dia ali. Hoje, seja lá qual for o motivo, ou foi um descontrole emocional, eu estabeleci o meu limite, bati ali no meu limite de perda, então eu vou estar encerrando o mercado porque eu sei que amanhã tem mais e um trade só eu consigo recuperar isso, 2 trades, 1 dia, 2 dias. Você tem melhor estabelecido esse cenário, você tem um planejamento mais completo de longo prazo que te dá essa tranquilidade de poder tomar esse dia de perda sem se descontrolar. E aqui entra um outro problema do porquê que você deve planejar muito bem esse dia de perda, porque elas vão acontecer e se você não olha para isso aqui é um cenário inesperado se você não está com isso planejado. Esses cenários inesperados é um cenário desconhecido e todos nós, o ser humano ali, quando você tende a se deparar com um cenário desconhecido, a ideia é que a gente rejeite esse tipo de comportamento, essa situação, muito porque a gente tem medo, a gente não sabe o que esperar, você não sabe o que vem dali, e se não está planejado, por mais que não tenhamos como prever todas as situações, você consegue estabelecer limites. Se isso aqui não era esperado, por exemplo, então isso quer dizer que ele vai te pegar de surpresa. Se te pegar de surpresa, você provavelmente não vai saber nem como reagir. E é aqui que entra o perigo de você entrar num dia de fúria, por exemplo, em que você não tem um limite estabelecido, ou até mesmo você estabeleceu um limite, mas como é um cenário que você não tinha planejado, isso aqui não estava no seu script, a tendência é que você se descontrole, ultrapasse esses seus limites de perda e entregue muito do seu financeiro que você vinha acumulando ao longo de um tempo.
Esse tipo de dia é o que vai estar boicotando o seu resultado em um longo prazo, porque muitas das vezes é um dia que você perde muito dinheiro, você devolve às vezes uma semana muito boa que você teve, você está finalizando um mês e você devolve metade do mês, fica com um 0 a 0 na meta que você estava batendo, por exemplo, você tende a devolver tudo que você fez. Isso aqui é um cenário de descontrole total, descontrole emocional em cima ali das suas operações. Então daqui a gente já consegue ver qual é a importância de você estar observando esse dia de perda. Você tem que ter isso planejado, você tem que ter isso esperado, porque se você não visualiza um cenário desse tipo, muito provavelmente você vai ser pego nesses dias de perda muito longo e vai prejudicar muito ali a sua rentabilidade num longo prazo. Isso aqui acontece muito com o pessoal que está entrando recentemente no mercado, é mais forte, mas o pessoal que tem bastante tempo também às vezes sofre com isso, que é a ideia de que com o que a gente tem na internet você tem muito vendedor de sonho. A ideia minha aqui não é te passar que o mercado são mil maravilhas. Você tem dias difíceis e a maioria deles, na verdade. A consistência ela é ganhada todos os dias. Você não chega em um patamar de consistência que daqui para frente eu sou um deus e aqui eu vou começar a acertar tudo. Por mais que você tenha muito tempo de mercado, que você tenha experiência, você consegue encontrar esses dias. Uma hora ou outra você vai ter um dia que você vai descontrolar um pouco, vai derrapar, vai passar um pouco das perdas que você tinha estipulado e isso é inevitável. Dia sim ou dia não, esse dia vai chegar. A ideia é que você se controle ao máximo e tenha isso controlado, e se você tem isso planejado, você evita que isso fira ao máximo ali o patrimônio que você vem acumulando ao longo do tempo. Então, o pessoal que está iniciando no mercado às vezes tende a focar muito nos ganhos. Quando eu entro na operação, eu posso estar almejando ali 500 pontos, R$1.000, R$2.000, enfim, seja lá qual for o tamanho da operação, você tende a visualizar muito os ganhos. E não tem muito problema nisso. Em você visualizar os ganhos, seja lá porque vai te dar um conforto emocional, mas se você pretende trabalhar nisso aqui de forma profissional, você tem que entender que quando você abre uma operação, você comprou um risco, você tem que estabelecer limites para isso. Ou seja, você enviou a ordem, a partir daqui ou você ganha ou você perde. Por mais que você stope num 0 a 0 ali, o 0 a 0 vai te dar taxas, custos. Não, mas eu stop com 5, 10 pontos que aí realmente me dá o 0 a 0. Bom, aí você vai estar num cenário de 0 a 0 em que você despende de muito tempo, fica ali dias, meses em frente a plataformas, no seu ambiente de negociação, fazendo os seus trades e no final das contas não ganha nada. Isso aqui você perdeu a oportunidade de estar alocando esse capital de uma forma mais inteligente, de conseguir rentabilizar ele. Então, o 0 a 0 a gente pode considerar quase que uma perda também. Óbvio que para quem está num cenário de aprendizado, o 0 a 0 você tem fases, você tem um pessoal que está negativo, você vai ganhando 0 a 0, depois vai ganhando um pouco, perdendo um pouco, são fases do trade. Mas eu tô te falando num longo prazo. Se você quer trabalhar com isso, quer viver dessa forma, o 0 a 0 é um desperdício de tempo e tempo é dinheiro pra gente. Aqui no canal a gente tem bastante vídeo falando a respeito desses assuntos, sobre você saber o real valor das suas perdas, sobre drawdown, várias técnicas e estratégias de controle emocional que você pode estar agregando junto desse seu plano de trade e desse seu planejamento dos dias de perda, planejamento do dia ruim. A ideia é que você tenha esse cenário estabelecido, por mais que a gente não queira que ele chegue, se ele chegar você tem um controle, você tem uma linha de ação para tomar ali. Se você ficou com alguma dúvida a respeito de algo que eu falei nesse vídeo, pode estar deixando nos comentários. Se você passou por alguma dessas situações ou utiliza dessas estratégias, dessas técnicas, ou tem uma mentalidade parecida, pode deixar nos comentários também, que a gente vai estar batendo um papo. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e até a próxima.